privadas aí no Brasil. Mas, bom, uma outra notícia, agora a notícia destacada, puxei ela um pouco para cima para a gente comentar aqui, é que o embaixador da União Europeia, ele retuitou aí, né, o Demetrio Magnoli, um jornalista aí, sociólogo, jornalista, etc. né, Uriel? Jornalista. O cara sem cérebro. Um cara sem cérebro, de acordo com o Márcio Tataíra, que falou o seguinte, criticou, né, a postura do presidente Lula em relação aos regimes da Venezuela, Cuba e Nicarágua. Ele compartilhou o artigo intitulado Fóssil, né, e destacou o verso "O tempo passou na janela e só Carolina não viu". Né? Você vê aí o pessoal utilizando aí esse ditado para atacar aí o presidente Lula. Né? O que vocês acham disso, companheiros, antes de eu comentar? Não, a primeira coisa é o seguinte, eu gosto da crítica, né? Porque ele fala que Lula deveria, primeiramente, ter defendido as eleições livres na Venezuela. Eu não sei que tipo de eleição livre ele está falando, né? Pelo jeito, esse débil mental aí, esse tal de Demetrios, né, que é um cara totalmente escroto, inimigo do povo, chamar um elemento desse de jornalista é até uma ofensa, né? O cara não poderia nem ter carteirinha de jornalista. É um cara que tudo que ele escreve é para atacar qualquer coisa que visa a melhora a vida da população, né? Aí ele fala que Lula não defendeu aí as eleições livres na Venezuela. E ele fala que o regime ditatorial, inimigo cubano, ele também não criticou, ele falou das aberturas sobre Cuba. Está aí há 60 anos sob o embargo dos Estados Unidos e continua mantendo tudo aquilo que a Revolução construiu. Tem escola para todo mundo, né? O cara lá, todo mundo tem dente na boca. Você já mostra o progresso da sociedade, né? Todo mundo tem dente. Não é que nem o Brasil, que todo mundo é banguela, né? Aí você chega, aí ele fala da Nicarágua, um governo ditatorial que está destruindo, matando os seus inimigos. Não sei, né? Aqui no Brasil nunca houve isso, né? Assim, a Lula não foi preso, Dilma não foi derrubada, e também na Nicarágua não tem nada disso aí. Se um grupo de pessoas se arma e quer destruir um governo que defende o povo e foi armado pelos Estados Unidos, por que eles não vão combater? Também nem sei. O cara não sabe o que está acontecendo também, né? Então é um cara... eu não sei qual é eu esqueci, tem uma palavrinha que o Rui usou, né? Para falar desses animais aí da imprensa burguesa, que assim, isso aí não é fake news, né? Fake news é o Lula chegar e falar que teve golpe de Estado, que Temer é um golpista. Mas é isso, eu não vou falar mais, vou deixar para os companheiros aí, os nossos convidados especiais, falarem um pouco mais sobre você vê, União Europeia, não é qualquer coisa. Eles reproduziram um texto desse do animal? Ibanez? Não, Demétrio. Uhum. Né? Demétrio, esse Demetrio Magnoli, né? Esse escroto, né? Aí o cara da União Europeia, você vê quem é que eles leem, quem é que eles seguem, né? É o tipo de gente, né? E segundo o colunista, antes de passar a bola aqui para os companheiros, o Lula ele não aproveitou a oportunidade de levantar a voz por eleições livres na Venezuela, uma abertura política em Cuba e o fim da selvagem repressão do regime de Ortega na Nicarágua. Pior, o presidente executou suas acrobacias habituais destinada a legitimar as tiranias. É isso que a União Europeia né? acha aí eu gosto dos países. Aí. Tiranias, né? Tiranias. Você vê que os Estados Unidos não é tirano, né? A França, a Alemanha, a Inglaterra, toda a Europa, não tem nada de tirano lá, né? Tirania é os 3 países da América Latina que está tentando fazer um governo que melhore a vida da população pobre, né? Então, assim, você vê, vamos falar aqui, claro, né? A gente apoia esses governos aí também e vamos dar um parabéns para Lula. Para os orangotangos da esquerda brasileira, né, que fica falando que Lula está aliado ao imperialismo, aí, ó. Aí, a União Europeia. Que tipo de aliança é essa? Você vê, o Lula defende os países da América Latina, que toda a esquerda, né, com exceção dos idiotas PSTU e outros grupinhos aí que é contra, né, Cuba. Qualquer oportunidade de PSTU falar mal de Cuba, mas também vamos deixar quieto isso aí, vamos atacar os caras de graça. Mas tirando esses imbecis da esquerda, toda a esquerda tem orgulho da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua. A gente podia citar outros países aqui também, né? Porque o resto
todos os governos, vamos falar do governo lá que o Boulos foi lá assistir, lá no Chile, como é o nome do cidadão lá? Governo Boric. O Boric, né? O Boric tá lá matando os índios assim, que nem nordestino mata mosca na época do leite, né? É a tonelada, é a quantidade dos milhares lá, né? E aí ninguém comenta. Isso aí não é tirania. No Brasil aqui o governo Bolsonaro não foi tirando, né? O pessoal aí até hoje tá aí, nem comida dá para as pessoas, né? Nem comida. Imagina, se o cara não dá comida, imagina o que é que falta mais para essas pessoas. Mas tudo bem. Vamos deixar os nossos amigos comentarem, né, Uriel? Claro. O que vocês acham, companheiros? Então, a democracia é aquela palavra, né? Tem várias palavras que as pessoas falam assim com muita frequência e não sabem o que é. Sabe? Aquela coisa que você escuta na televisão e repete, mas você nunca parou para pensar o que será que é isso, né? O que será que é democracia, né? As pessoas não param para pensar o que é isso. Eles repetem, assim, sabe? Escuta a Globo falar, olha, os Estados Unidos é uma democracia, Venezuela é uma ditadura. Eles não param para pensar o que será que é democracia e ditadura. Se você for pegar a história dos Estados Unidos, é difícil você encontrar no mundo um regime mais ditatorial do que aquilo. É difícil. Pega a história dos Estados Unidos. Foi um regime extremamente ditatorial. Extremo. Não é assim ditatorial de pôr pessoa na cadeia. É regime ditatorial de assassinatos. De assassinatos de líderes. Né? Existia nos Estados Unidos nos anos 20 o socialismo era muito forte naquela época. O que eles fizeram? Eles prenderam e mataram todos os líderes socialistas americanos. Todos. Eles extinguiram o socialismo nos Estados Unidos, né, com uma repressão brutal em cima deles. Brutal, pelo Estado. Isso sem falar o que eles fizeram com os líderes negros. Vai lá ver a história dos líderes negros, do Panteras Negras, o que eles fizeram com aquilo. Né? Foram assassinatos em cima de assassinatos, prisões, acabaram com isso. Isso é democracia? Para mim é regime ditatorial, os regimes ditatoriais que matam os cidadãos. Os Estados Unidos, cara, vejam a história dos Estados Unidos, vocês vão ver o que é aquilo. Né? Isso sem falar na Arábia Saudita, né? Outro regime ditatorial. E as pessoas repetem no jornal, né? Escutam na Globo, a Arábia Saudita é uma democracia, Estados Unidos é democracia. Pô, os Estados Unidos tem um partido. Por quantos anos? Um partido. Não são dois, é um. E eu lembro que eu estava assistindo um programa de televisão americano, um dos maiores, mais badalados programas, que o apresentador, que era republicano, e fala assim, olha, os Estados Unidos tem um partido. É um partido dividido em dois, democrata, republicano. Eles têm diferenças, assim, sabe, nuances e diferenças, mas é um partido só. Não existe outro partido dos Estados Unidos. E isso é democracia? Pensa bem, né? Um partido é uma democracia. Né? Então, acho que as pessoas têm que pensar melhor o que será que é democracia. É só votar? 4 anos votou a democracia? Não é bem assim. A ideia de democracia é uma coisa muito mais complexa que essa. Uhum. É isso mesmo. Morando aqui nos Estados Unidos, dá para perceber. A gente vê a segregação dentro da cidade. Eu mudei de uma parte da cidade para onde eu moro e eu fico vendo a polícia, a posição da polícia era diferente, perseguia os meninos aqui porque eram negros. É uma coisa horrorosa. Você vê a pessoa pobre nos Estados Unidos não tem direito nenhum no trabalho, não tem direito nenhum de educação, de saúde. É uma tristeza muito grande, uma ditadura que só não é escancarada porque ninguém fala disso e a imprensa cobre, mas é uma ditadura horrível. As pessoas vivem numa situação horrível, as pessoas pobres dos Estados Unidos. Então, existe essa ideia, né, de que os Estados Unidos são uma ditadura, mas não são. E eu lembro de 2 aulas importantes que a gente tem disponível no PCO para quem quiser saber mais. O que é o socialismo, a gente falou bastante sobre isso, o Rui Costa Pimenta falou bastante sobre isso, do que é democracia, o que é o socialismo. E agora essa última
Identitarismo também falou, a última aula tem uma exposição muito importante de como que os Estados Unidos, depois que ganharam a Segunda Guerra, impuseram a ditadura no mundo inteiro, né, com milhões de mortos. Sobre Cuba, Venezuela e Nicarágua, são os países da América Latina que estão liderando a resistência contra o imperialismo, né? Então é por isso esse Inácio Ibanez aí, que é o representante da União Europeia no Brasil, ele vai ver lá no Twitter, o primeiro Twitter que ele tem lá em cima falando bem do Joseph Borrell, que foi aquele que falou que a Europa é um jardim e a gente está na selva, né? Ou seja, são pessoas que não veem os brasileiros como soberanos, como gente que merece respeito. Então, a gente também não tem que respeitar isso, não. A CELAC foi uma grande iniciativa do presidente Lula de poder voltar a organizar a resistência contra o imperialismo, né? E foi maravilhoso que ele defendeu Cuba, defendeu Venezuela e a Nicarágua nessa reunião. O Lula, o pessoal fala assim, pô, o Lula se elegeu 4 anos, depois se reelegeu mais 4. Pô, isso é uma ditadura. Depois a Dilma se reelegeu, né? Tivemos aqui 12 anos de PT. Isso é uma ditadura. Tem que ter mudança. Eu vejo as pessoas falar assim, tem que ter mudança né? Porque isso faz arejar a democracia. Tá lá, na Inglaterra. Quantos anos a Thatcher ficou no poder na Inglaterra? Quantos anos aquela, né, alemã lá, como é que é o nome dela? Eu esqueci agora. Merkel. Quantos anos ficou? Acho que mais de 17 anos no governo, direto. Ninguém fala de arejar a democracia. Quando uma pessoa de direita toma o poder por 20 anos, esse papo de vamos arejar a democracia, acabou, não tem. Só quando uma pessoa de esquerda toma o poder por 4 anos, vamos arejar a democracia aí, olha aí, tá muito tempo. É aquele papo de sempre, né? É a coisa. Exatamente. Enquanto o Lula aí não está lambendo as botas do Biden, a União Europeia está aí lambendo as botas do imperialismo, né? Seguindo aí, inclusive, toda a política imperialista para atacar os países da América Latina, né? Porque vamos ser honestos, né? Atacar Venezuela, Cuba e Nicarágua é atacar todos os países da América Latina e atacar os países explorados, como os companheiros bem explicaram. Eu queria fazer um comentário só. Pode ser? Eu queria que o pessoal assistisse o programa Análise Política da Semana, que teve no último sábado, né? Onde o companheiro Rui explica, assim, de uma forma maravilhosa, bem didática, né? Que qualquer um, de mamando a cada cano, de analfabeto a doutor, pode entender o que é a democracia e o que é o fascismo, né? Quais são... E direitinho, eu não vou dar spoiler aqui, quem não assistiu, mas quem assistiu sabe do que eu estou falando. Se você quer saber o que é a democracia, de forma assim rápida e tal, você pode assistir a Análise Política da Semana de sábado, né? É bem interessante. Exatamente. Ele faz um resumo, né, que foi a última aula do identitarismo. Isso mesmo. Muito bom. É uma coisa maravilhosa. Bom, companheiros, infelizmente